Olá a todos, olá a todas. Bem-vindos à nossa 14ª aula do curso de Teoria do Direito, aqui no meu canal do YouTube. Essa 14ª aula é dedicada ao texto Modelo de Regras 2, o capítulo 3 de Levando os Direitos a Sério, publicado em 1977. E nessa aula nós vamos ter a oportunidade de utilizar esse texto para dois propósitos diferentes. Um é para aprofundar a nossa compreensão do que estava dito no modelo de regras 1, de qual a exata natureza das críticas que Dworkin dirigiu a Hart e que agora ganham esclarecimentos adicionais, se tornam conceitualmente mais sofisticadas do que na primeira versão publicada em 66, mas também prepara o caminho para o exame que nós vamos fazer mais tarde do debate Hart-Dworkin. Porque quando nós examinarmos tanto as respostas de Hart no pós-escrito de 92, quanto os outros desenvolvimentos do debate por Dworkin depois disso, nós vamos ter que levar em conta tanto a primeira formulação das críticas feitas no modelo de regras 1, quanto a reformulação dessas críticas, ou o esclarecimento da verdadeira natureza dessas críticas, tal como está colocado no modelo de regras 2. Então, dito isso, eu quero já anunciar qual vai ser o nosso sumário. Nós vamos passar pela lista de objeções a que Dworkin está tentando responder. Dworkin vai respondê-las através dos 5 itens subsequentes. Um item importantíssimo sobre regras sociais, que vai ser decisivo para todos os outros, como nós vamos ver, e depois a resposta a certas objeções específicas, certas objeções pontuais. Qual é a verdadeira natureza do desacordo dele com Hart, se o apoio institucional não funcionaria na sua própria teoria de princípios como uma regra de reconhecimento, sobre se os princípios não poderiam ser vistos como aplicação do poder discricionário dos juízes e se a distinção entre regras e princípios de fato se sustenta. Esse é o sumário pelo qual nós vamos passar. Nós vamos investigar cada um desses pontos e ver quais são os argumentos utilizados por Dworkin contra os seus adversários, contra as objeções que foram levantadas a ele por uma série de autores, numa série de artigos. Vamos antes, porém, falar um pouco sobre quais são esses artigos. Dworkin, numa nota de rodapé, faz uma lista de quais são os artigos a que ele está respondendo. E essa lista nós vamos poder considerar aqui como sendo a primeira rodada de críticas ao modelo de regras 1. Como nós vamos ver, no final de Levando os Direitos a Sério, há um pós-escrito também, em que Dworkin responde a outras críticas que foram feitas a ele depois. Essas podem ser consideradas a segunda rodada de críticas ao modelo de regras 1. Mas no modelo de regras 2, ele responde à primeira rodada de críticas. Então, essas críticas incluem alguns dos seguintes artigos que aqui estão. O artigo de Raz, um dos principais a que ele está respondendo, chamado Legal Principles and the Limits of Law, de 1972. O artigo de Renato Carió, Legal Principles and Legal Positivism, de 1971. O artigo de George Christie, The Model of Principles, de 68. O artigo de Hyman Gross, Jurisprudence, de 1968. O artigo de Thomas Probert, The Right Way, de 1971. O artigo de Rolf Sartorius, um dos principais a que ele está respondendo também, Social Policy and Judicial Legislation, de 1971. E o artigo de Colin Tapper, A Note of Principles, de 1971. Além disso, ele faz uma referência a um artigo mais antigo, de 1963, escrito por Gerald McCallum, chamado Dworkin and Judicial Discretion, e que se acrescenta na discussão sobre poder discricionário. Então, esses 8 artigos são os 8 artigos a que ele está respondendo.
mas ele se concentra, sobretudo, nas críticas que foram feitas a ele no artigo de Joseph Rice e no artigo de Rolf Sartorius. Então, ele vai se referir a esses dois autores e a esses dois artigos um número muito maior de vezes do que aos demais. Os demais se acrescentam a esses dois, reforçam os argumentos destes dois. Ele faz uma lista de objeções a que ele vai responder, né? Ele diz que vai primeiro fazer um resumo das teses de um modelo de regras 1. Na verdade, ele faz logo esse resumo, né? Ele diz que no modelo de regras 1 ele pretendeu colocar as teses positivistas em dificuldade, introduzindo o conceito de princípios jurídicos, e que, ao introduzir esse conceito, ele diferencia os princípios jurídicos das regras. Ele mostra que esses princípios não têm como ser identificados por meio de uma regra de reconhecimento, e ele mostra que esses princípios viriam em socorro das regras nos casos em que os resultados fossem indeterminados, fazendo assim com que nunca houvesse uma situação de discricionariedade judicial. Então, todos esses pontos que nós vimos na nossa aula anterior, ele recapitula logo no início para dizer que era esse o argumento que ele tinha avançado no modelo de regras 1. E que, contra esses argumentos, várias objeções foram levantadas. Ele faz uma lista aqui das objeções levantadas contra ele. A ideia de que o que ele está propondo é apenas uma retificação menor à teoria de Hart, que facilmente pode ser acomodada a ela sem comprometer os seus pilares básicos. A ideia de que os princípios jurídicos, se existirem, precisam também de algum teste de identificação de quais são os princípios jurídicos válidos, e esse teste funcionará inevitavelmente como uma regra de reconhecimento. A ideia de que esse teste pode ser apontado no próprio texto de Dworkin, quando Dworkin diz que os princípios utilizados pelos juízes naqueles casos concretos, no caso Elmer e no caso Hennessy, eram princípios que já haviam sido usados em decisões anteriores ou estavam implícitos em normas anteriores, de tal maneira que haveria um teste, que é o apoio institucional. Os princípios jurídicos, para serem obrigatórios, precisariam já estar presentes no material institucional do direito já disponível, ou seja explicitamente, seja implicitamente, dando assim autorização a que os juízes utilizem esses princípios. Então, o apoio institucional poderia ser essa regra de reconhecimento que se aplica aos princípios. O de que a discricionariedade é inescapável, ela é inevitável, alguma margem de discricionariedade terá que ser tida necessariamente pelos juízes, quer nós estejamos falando só de regras, quer nós estejamos falando de princípios, e a de que a distinção entre regras e princípios é insustentável, né? De que ela não é bem feita e ela não é estável o suficiente. Todas elas, no entanto, para serem respondidas, precisarão de uma distinção inicial, que se baseia em mostrar como as regras jurídicas estão associadas com práticas sociais no Hart, de um modo que, para Dworkin, não é adequado, não é sustentável. Dworkin vai ter que mostrar que mesmo as regras de que nós estamos falando no direito, elas não são regras sociais, no sentido de que Hart está falando. Elas são regras normativas, como nós vamos ver. E por serem regras normativas, elas funcionam de outra maneira. Por isso, Dworkin, ao responder a essas críticas, vai primeiro fazer uma longa resposta a essa parte, a teoria das regras como práticas sociais, a teoria das regras sociais no Hart. E é também o ponto pelo qual nós vamos começar a abordar as respostas de Dworkin. Então, vamos agora para os itens da resposta de Dworkin. Antes, porém, lembrando como das outras vezes, para que você já deixe o like no canal, para que você já deixe o like para ajudar a circulação do vídeo, para que mais pessoas possam ver o vídeo. E aqui está a lembrança para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Então vamos lá. Vamos começar a falar da teoria das regras sociais no Dworkin.
Dworkin começa fazendo uma distinção de que é diferente dizer que alguém deve fazer alguma coisa e que alguém tem o dever de fazer alguma coisa. Alguém deve fazer alguma coisa simplesmente pode significar que é aconselhável que ela faça, que seria bom que ela fizesse, que consideradas todas as coisas, ela fazer aquela coisa é a melhor alternativa entre aquelas que estão disponíveis. E, portanto, tem um sentido normativo relativamente fraco em comparação com a outra expressão. Porque quando você diz que alguém não apenas deve fazer, mas tem o dever de fazer, no sentido de ter a obrigação de fazer, isto não quer dizer simplesmente que seria bom que ela fizesse. Isso significa que ela tem que fazer, do contrário, ela estará cometendo uma falta moral grave. Do contrário, ela estará falhando com um dever ou uma obrigação. Do contrário, ela não estará fazendo o mínimo daquilo que se exige dela, seja enquanto pessoa, seja à luz dos deveres que ela tem por causa de um determinado cargo ou posição que ela ocupa. Então, se trata de uma expressão normativa mais forte. Então, ele começa distinguindo a expressão normativa fraca, dever fazer, com a da expressão normativa forte, ter o dever de fazer. E se pergunta, ou melhor, diz que seria uma pergunta relevante para a teoria do direito saber se os juízes têm o dever de seguir as leis quando eles as aplicam, ou se os juízes têm o dever de seguir a Constituição quando eles a aplicam. É muito diferente de perguntar se eles devem fazer isso, no sentido de seria melhor que eles fizessem. Você pode colocar várias boas razões pelas quais eles deveriam fazer isso, mas essas boas razões fundamentam apenas a ideia de que, consideradas todas as alternativas, eles têm boas razões ou têm melhores razões para seguir as leis do que para não segui-las, para seguir a Constituição do que para não segui-la. Mas isso é o sentido normativo fraco de que ele falou acima. Ele quer saber se os juízes têm uma obrigação de fazer isso. Eles têm um dever no sentido normativo forte que ele mencionou antes. E se eles tiverem, qual é o fundamento desse dever? Ele vai dizer que Hart oferece uma alternativa de resposta. Hart acredita que alguém tem a obrigação de fazer alguma coisa quando existe uma regra social naquele sentido. Quando existe uma regra naquele sentido, e esta regra se funda na prática social convergente, numa prática social convencional de que aquela coisa seja feita. Quando nós vimos o conceito de regras no Hart, nós vimos que uma regra, no seu sentido externo, é uma prática social. É um padrão que a maioria das pessoas segue na maior parte do tempo. Ela também tem um sentido interno, de ser obrigatório, no sentido de que se você não se comportar daquela maneira, você vai ser objeto de crítica. A crítica vai ter como fundamento o fato da existência de uma regra naquele sentido. E vai haver vários incentivos sociais e pressões sociais para que você se conforme àquela regra. Nós vimos isso quando falamos de Hart. Então, a teoria de Hart supõe que alguém tem uma obrigação quando existe uma regra, no sentido de uma regra social que impõe essa obrigação. Quando existe uma regra que diz que você deve se comportar daquela maneira. Sendo assim, se é este o critério que é adotado segundo a explicação hartiana, então nós temos que examinar se essa explicação se sustenta ou não. Isso é o que está aqui na pergunta. Ter deveres, ter o dever de fazer alguma coisa, depende de certas práticas sociais? Depende da existência de uma prática social convergente no sentido de fazer aquela coisa? Ele relembra aqui sobre os 3 critérios de Hart que nós acabamos de dizer, e
aplica isso a um caso que ele vai se referir algumas vezes, que é o caso do igrejeiro, né? Do churchgoer, né? Que está sendo aqui traduzido como igrejeiro. Esse é aquele caso sobre entrar na igreja com chapéu ou sem chapéu. Então, se os homens precisam tirar o chapéu, têm o dever de tirar o chapéu antes de entrar na igreja, cabe você dizer isto, segundo Hart, se houver uma regra social neste sentido. E quando é que há uma regra social nesse sentido? Há uma regra social de que os homens devem tirar o chapéu se, em primeiro lugar, é, é, aqueles que não tiram o chapéu, aqueles que não fazem isso, são objetos de crítica. Se, em segundo lugar, a crítica se baseia na existência de uma regra. O fundamento da crítica é a existência de uma regra naquele sentido. E, finalmente, a terceira coisa, se existe uma pressão social no sentido de que você se conforme a esta regra. Esses são os 3 critérios de Hart aplicado ao exemplo do igrejeiro. Então, essa é a resposta de Hart sobre quando é que alguém tem o dever, quando é que alguém tem a obrigação de fazer alguma coisa. Se houver uma prática social constituída nesse sentido, o que significa que não apenas que a maioria das pessoas se comporta daquela maneira na maior parte do tempo, mas que aqueles 3 critérios também são obedecidos, eles são cumpridos. O critério de que, número 1, quem não faz isso é objeto de crítica. Número 2, a crítica se baseia na existência da regra. Número 3, existe pressão social no sentido da conformação a esta regra. Locke começa a responder a isso fazendo uma diferença importantíssima. Uma diferença que vai ser importante para todo o restante da explicação dele e, portanto, é essencial para nós entendermos esse texto, que nós entendamos essa distinção que ele está estabelecendo aqui. A diferença entre 2 tipos de regras: as regras sociais e as regras normativas. Uma regra social, ela tem como um dos seus fundamentos, ou talvez como seu fundamento principal, o fato de que as pessoas já se comportam daquela maneira. Então, numa regra social, está implícita a ideia de que aquela regra já constitui uma prática social dominante, de que, portanto, a maioria das pessoas já se comporta daquela maneira, e de que elas se comportarem daquela maneira, aquela regra ser uma prática social, é exatamente o que dá a ela o seu sentido de obrigatoriedade. Ela é obrigatória, ela impõe uma obrigação de agir de uma determinada maneira, porque as pessoas já agem daquela determinada maneira e porque cada sujeito toma para si a obrigação de agir em conformidade com o comportamento majoritário, em conformidade com aquela que já é a prática social constituída. Essa é uma regra social. Diferente disso é uma regra normativa. Uma regra normativa é uma regra que você acredita ser correta, independentemente de que ela seja ou não seguida pela maioria das pessoas. É uma regra que você acredita que se sustenta em boas razões. E devido a essas boas razões normativas, ela é correta. Se for necessário defendê-la, você pode defendê-la com estas boas razões. Mas não faz parte da ideia dessa regra, da ideia de por que essa regra é obrigatória, o fato de que ela seja uma prática social. Ela pode até ser que a maioria das pessoas se comporte em conformidade com ela, mas esse não é um dos motivos pelos quais ela é correta. Esta conformidade da conduta da maioria das pessoas com esta regra é indiferente para os motivos pelos quais ela é considerada correta. Nesse caso, você não está diante de uma regra social, e sim diante daquilo que ele chama de uma regra normativa.
Então, um exemplo que ele vai trazer de novo mais tarde, né, é o exemplo da mentira. Você pode dizer que existe uma regra de não mentir e que essa regra não é dependente do comportamento que a maioria das pessoas tem. Pode ser que a maioria das pessoas não minta, ou seja, se comporte de conformidade com essa regra, ou pode ser que a maioria das pessoas minta, violando essa regra. Mas a regra é correta independentemente de qual é o comportamento da maioria das pessoas. E, portanto, independentemente de ela ser uma prática social. Nesse caso, você está diante de uma regra em sentido normativo. Dworkin acha que é importantíssima essa distinção e ela vai permanecer no pano de fundo de toda a argumentação que ele vai fazer em seguida. Então vamos continuar. Dworkin diz que Hart, no entanto, já prevê essa objeção e inclui essa distinção não como uma distinção entre dois tipos de regras, mas como uma distinção entre dois tipos de atitudes que o agente ou o sujeito pode ter perante as regras. Uma atitude é o reconhecimento da existência daquela regra, e a outra é a de aceitação daquela regra como obrigatória. Aqui Dworkin está se referindo ao ponto de vista externo e ao ponto de vista interno na teoria de Hart. O ponto de vista externo, quando Hart explica, é o ponto de vista daquele que vê a regra como uma ameaça de sanção. E o ponto de vista interno é aquele que vê a regra como fonte de obrigação. Dworkin está reelaborando essa distinção aqui, dizendo o ponto de vista externo é o ponto de vista de quem reconhece a existência da regra, mas não necessariamente a aceita como correta ou obrigatória. Enquanto o ponto de vista interno é o ponto de vista de quem não apenas aceita a existência da regra, mas a toma para si como critério de conduta, a toma para si como geradora de obrigação, a toma para si como obrigatória, portanto, a aceita enquanto regra. Uma é o reconhecimento da existência da regra e o outro é a aceitação da regra como obrigatória. Então, Dworkin diz, Hart meio que já está prevendo que a distinção entre regra social e regra normativa vai ser trazida à tona. E prevendo essa objeção, ele já se previne contra isso, fazendo uma distinção entre o ponto de vista externo e o interno, fazendo uma distinção entre aceitar, na verdade, entre reconhecer a existência de uma regra, como regra social, e aceitar essa regra como geradora de obrigação. Dworkin diz que uma vez feita esta diferença, uma vez que nós aceitamos que a diferença entre regras sociais e regras normativas é, na verdade, uma diferença entre dois pontos de vista, duas atitudes possíveis perante as regras, nós poderíamos aceitar a tese de Hart numa versão forte ou numa versão fraca. O que exatamente vai assumir uma versão forte ou uma versão fraca? A tese de que as regras sociais obrigatórias são práticas sociais que nós não apenas reconhecemos como sendo regras, mas aceitamos como obrigatórias. Essa tese. Essa tese tem uma versão forte e uma versão fraca. O que ele chama de a versão forte dessa regra seria a ideia de que todas as regras que geram obrigações, inclusive as regras morais, todas as regras, são do tipo que depende de práticas sociais prévias. Essa versão, a versão de que todas as regras são assim, ela não é sustentável, porque você facilmente pode mostrar que há contra-exemplos a ela. O contra-exemplo que Dworkin dá, e aqui ele vai voltar algumas vezes, é o contra-exemplo da pessoa que fosse vegetariana.
A pessoa que fosse vegetariana poderia acreditar que as pessoas têm o dever de se abster de uma alimentação carnívora. O dever de se abster de alimentação carnívora. Se ela acreditar nisso, se ela disser que as pessoas têm esse dever, ela não estará querendo dizer que esse dever está fundado numa prática social dominante que a maioria das pessoas já siga neste momento. Pelo contrário, ela sabe que a maioria das pessoas não segue esse dever e, no entanto, está afirmando que se trata de um dever mesmo assim. Ela está afirmando uma prática hipotética contra a majoritária como sendo um dever. Não uma prática majoritária, não uma prática social dominante, mas uma prática contra a majoritária, hipotética. Uma prática que ainda não foi adotada pela maioria das pessoas. E, no entanto, ela está insistindo que se trata de um dever. Você poderia dizer que, na verdade, ela está usando aqui dever no sentido figurado. Ela não está falando dos deveres que as pessoas têm, mas dos deveres que elas deveriam ter se a sociedade fosse diferente e mais correta. Ela não está querendo dizer que aquilo já é um dever, ela está querendo dizer que a suposição de um dever, caso as práticas sociais incorretas de agora fossem substituídas por outras práticas mais corretas. Mas isso, diz Dworkin, seria uma distorção do que o vegetariano quer dizer. O vegetariano não quer dizer que nós vamos ter esse dever numa sociedade futura. Ele está dizendo que nós já temos esse dever agora. Ele não está querendo dizer que existiria uma obrigação caso esta prática se tornasse dominante. Ele está querendo dizer que já existe essa obrigação agora, independentemente dessa prática ser dominante. Consequentemente, existe pelo menos alguns casos que nós falamos de deveres e obrigações que não vão estar inclusos na tese de Hart sobre as regras sociais e, portanto, a versão forte da tese de Hart de que todos os deveres dependem de práticas sociais dominantes, majoritárias, essa versão forte não tem como ser sustentada. O exemplo do vegetariano seria suficiente para mostrar um contra-exemplo a essa versão. Então, nós vamos ter que recuar para uma versão fraca. A versão fraca é a versão que vai dizer que alguns deveres são fundamentados em práticas sociais, enquanto outros não são. Que exemplos como tirar o chapéu antes de entrar na igreja, o exemplo do igrejeiro, é coberto pela tese das práticas sociais, mas exemplos como o do vegetariano não são. Então, alguns deveres são cobertos pela tese das práticas sociais e outros não são. Essa é a versão fraca. E a versão fraca, se ainda quiser se aplicar ao direito, vai ter que estar dizendo que a obrigação jurídica, por exemplo, a dos juízes de aplicarem a lei ou de seguir a Constituição, de que essa obrigação é de um tipo que está mais próxima do caso do igrejeiro do que do caso do vegetariano. Que o caso dos juízes é um caso em que se diz que eles têm obrigação de se comportar de uma determinada maneira, e um dos componentes dessa obrigação é o fato de que os juízes já se comportam assim, de que a maioria dos juízes, na maior parte do tempo, se conduz dessa maneira. Não se trata de dizer que eles têm o dever no sentido que o vegetariano está dizendo. Não é assim que a maioria se comporta, mas é assim que eles deveriam se comportar. Não é isso que geralmente se está dizendo sobre a obrigação dos juízes. Se está dizendo que eles já se comportam assim e que eles já se comportarem assim é pelo menos um dos componentes necessários para constituir a ideia de que eles têm obrigação de se comportar dessa maneira. Agora, Dworkin vai introduzir uma nova distinção que vai problematizar, inclusive, a versão fraca. Qual é essa distinção? É a distinção entre moralidade concorrente e moralidade convencional.
Suponhamos que existe uma regra e essa regra já é seguida pela maioria das pessoas. Ok. Ainda assim, nós poderíamos distinguir entre essa regra só ser obrigatória porque ela é seguida pela maioria das pessoas e ela ser obrigatória independentemente e, além disso, ser seguida pela maior parte das pessoas. O primeiro caso, aliás, esse segundo caso é o que ele chama de uma moralidade concorrente. Concorrente por quê? Porque todas as condutas convergem ou concorrem para o mesmo padrão. Todas as pessoas estão se comportando da mesma maneira. Mas isso não é o que faz com que a regra seja obrigatória. Enquanto que, do outro lado, você tem o que ele chama de uma moralidade convencional. Uma moralidade convencional é aquela em que a regra só é obrigatória se ela for seguida pela maioria das pessoas. O que a torna obrigatória é o fato de ela estar sendo seguida pela maioria das pessoas. É o fato de ela ser uma prática social. Então, uma moralidade concorrente é uma em que há regras obrigatórias que ocorrem de também serem práticas sociais. Enquanto que uma moralidade convencional é aquela em que as regras só são obrigatórias na medida em que elas sejam práticas sociais. Uma vez que você faz essa distinção, você pode trazer de novo o exemplo da mentira e dizer que, no caso da mentira, a maioria das pessoas diz a verdade, a maior parte do tempo. Sendo assim, a mentira, a regra de não mentir pode ser considerada como uma prática social. Mas não é ser uma prática social que torna essa regra obrigatória. Essa regra é obrigatória independentemente, por si mesma, autonomamente. Existem boas razões para não mentir, simplesmente devido às consequências da mentira ou devido a determinados elementos imorais na prática da mentira, independentemente de ela ser uma prática social. Ocorre de ela também ser uma prática social, mas isso é apenas um caso de moralidade concorrente, não é um caso de moralidade convencional. Sendo assim, nós teríamos que enfraquecer ainda mais a versão fraca. Agora, a versão fraca da tese de Hart, a tese de que as regras dependem, as regras que impõem obrigação, dependem da existência de práticas sociais, ficaria restrita apenas a um determinado tipo de moralidade, que é a moralidade convencional. Apenas aqueles casos em que uma regra ser uma prática social é elemento indispensável de ela ser obrigatória. É exatamente o fundamento que a torna obrigatória. Uma vez que você faz isso, Dworkin diz que você ainda pode impor uma outra crítica, mesmo a essa versão mais fraca ainda, mesmo a essa versão que só se aplica à moralidade convencional. O exemplo dele é o exemplo dos bebês com gorros. Você pega o exemplo do igrejeiro, os homens têm a obrigação de tirar o chapéu antes de entrar na igreja, e diz, mas isso se aplicaria aos bebês do sexo masculino que estão com a cabeça coberta por gorros quando está frio? Esses bebês têm a obrigação de tirar o gorro para entrar na igreja? E poderia haver um desacordo entre aquela comunidade de igrejeiros, em que alguns dos igrejeiros acham que sim, que a regra se aplica inclusive aos bebês e eles têm a obrigação de tirar o gorro, enquanto outros igrejeiros achariam que não, que ela não se aplica ao caso dos bebês com gorros e eles podem permanecer com os gorros. Então, se você considerar esses casos de desacordo na própria moralidade convencional, então ela não vai nesses casos não vai se sustentar a hipótese de Hart, nem mesmo para a moralidade convencional. Por quê? Veja o que aconteceria nesse caso, né? Se nós considerarmos que, dada a moralidade convencional, existe uma regra de que todos os homens devem tirar o chapéu antes de entrar na igreja, e que essa regra se funda numa prática social constituída, numa prática social dominante majoritária
de agir dessa maneira, no caso da aplicação dessa regra aos bebês com gorros, não há nenhuma prática social constituída. Não há nem a prática social dominante de todos tirarem o gorro, nem a prática social dominante de todos não tirarem. Não há uma prática social constituída com relação aos bebês com gorros. Consequentemente, a regra não se aplicaria aos casos deles. Você teria uma situação de desacordo que faria com que não houvesse uma prática dominante, e se Hart estiver certo de que as regras se fundam, as regras convencionais, se fundam em práticas dominantes, então, não havendo práticas dominantes, não há regra correspondente. Simplesmente não haveria aplicação da regra para esses casos específicos. Né? Você não poderia dizer, o que talvez o Hartiano tentasse dizer, que há uma regra, mas essa regra tem casos certos e casos incertos, usando a ideia, por exemplo, de zona de foco e zona de penumbra. Ela tem casos certos e casos incertos, casos fáceis e casos difíceis. O caso do homem adulto que precisa tirar o chapéu é um caso certo. O caso do bebê com o gorro na cabeça é um caso incerto. Mas, embora ela tenha casos certos e casos incertos, alguns casos não duvidosos e alguns casos que são controversos, há uma regra fundada numa prática social dominante. A prática social dominante é a de os homens adultos tirarem o chapéu, enquanto que os casos que geram controvérsia são os casos dos bebês com gorros. Não dá para dizer isto, porque, como Hart disse que o fundamento de obrigatoriedade é uma prática social constituída, e no caso dos bebês não há uma prática social constituída, não dá para dizer que há uma regra, mas ela é incerta. Se não há uma prática social constituída, então não há uma regra convencional que se aplique àquele caso. A regra, naquele caso, não é incerta, ela é inexistente. Não ocorre de ela ser uma regra que existe, mas é incerta para aquele caso. E sim, caso ela se funde na prática social dominante, não havendo uma prática social dominante num único sentido, consequentemente, não existiria uma regra convencional que se aplicasse àquele caso. Consequentemente, você teria que recuar para uma versão ainda mais fraca, que dissesse que as regras se aplicam apenas para quando os deveres são certos, mas não quando eles são incertos. De que, portanto, deveres incertos, aqueles deveres sobre os quais há desacordo, não seriam deveres dentro da teoria da prática social, da teoria das regras sociais que o Hart colocou, que o Hart havia avançado. Mais adiante, o Dworkin vai dizer que essa é uma tese problemática, né? É a tese de que os deveres nunca podem ser incertos, e de que essa é uma tese de filosofia moral que deve ser rejeitada. Mas aqui ele se contenta em dizer que, mesmo que você aceite essa versão fraca, ela já é tão fraca que ela não conseguiria mais se aplicar ao caso dos juízes. Porque os juízes têm desacordos entre eles sobre quais são os seus deveres. Várias vezes o Dworkin utiliza o seguinte exemplo. Digamos que eu diga que faz parte da regra de reconhecimento a ideia de que os juízes têm dever de aplicar os precedentes, mas que eles têm dever de dar prioridade aos precedentes mais recentes em comparação com os mais antigos. Esse dever não é um dever que seja não controverso. Essa afirmação é uma afirmação controversa entre os juízes. Alguns acham que sim, você tem a obrigação de dar prioridade aos precedentes mais recentes, outros acham que não, você não tem essa obrigação. Consequentemente, se você adotasse a versão fraca 3, a de que os deveres incertos não são deveres, você consequentemente concluiria aqui que não há dever algum, nem de dar prioridade aos precedentes mais recentes, nem de não dar prioridade a eles. E a cada vez que você encontrasse uma nova controvérsia entre os juízes sobre quais são os deveres que eles têm, a cada vez que você encontrasse essa nova controvérsia, você diminuiria o número de deveres que eles de fato possuem. Então, se você considerar
que existe um número significativo de desacordos a respeito dos deveres judiciais, você reconhecendo uma teoria que só consegue cobrir o caso em que os deveres são certos, em que eles não são controversos, você teria uma teoria fraca demais para dar conta das obrigações dos juízes, para dar conta das obrigações judiciais. Em si, nós disséssemos que o que acontece em casos do tipo dos bebês com gorros, ou em casos como os desacordos entre os juízes, que o que acontece é que existe uma regra geral, essa regra geral se aplica aos casos certos, e há uma recomendação de estender essa regra aos casos incertos. Então, é como se eu estivesse dizendo, há uma regra geral de os adultos tirarem o chapéu antes de entrarem na igreja, com a recomendação de que essa regra se estenda ao caso dos bebês com gorros. Mas essa é apenas uma recomendação, porque ainda não há uma prática constituída nesse sentido. Ou há uma afirmação da regra de que os juízes devem seguir precedentes, mas com uma recomendação de que eles deem prioridade aos precedentes mais recentes. Mas essa segunda parte é apenas uma recomendação, porque existe desacordo sobre se essa recomendação deve ser aceita ou não. Dworkin diz que isso seria uma distorção do que nós estamos querendo dizer. Quando há uma controvérsia sobre o caso dos gorros dos bebês, aqueles que defendem que os bebês devem tirar o gorro acreditam que esse dever existe. Aqueles que defendem que eles não devem tirar o gorro acreditam que esse dever não existe. E, portanto, eles não estão debatendo sobre recomendações de extensão. Eles estão debatendo sobre a existência ou não existência de deveres. Quando os juízes discordam sobre se há o dever de dar prioridade aos precedentes mais recentes, um lado acha que esse dever existe e o outro lado acha que não existe. Eles não estão discordando sobre a recomendação de extensão de uma regra. Eles estão discordando sobre a existência ou não existência de deveres. Então, a tese de que se trata de uma afirmação de dever mais uma recomendação de extensão não se sustenta à luz do que querem dizer aqueles que estão discordando, à luz do que está implícito na prática daqueles que estão em desacordo entre si. Uma última forma de tentar salvar isso seria fazer uma distinção entre a regra e a sua formulação verbal, dizer que, na verdade, os desacordos das pessoas se devem são desacordos sobre a melhor interpretação de certos termos da formulação verbal da regra. Então, se você pega a regra de que os homens devem tirar o chapéu antes de entrar na igreja e disser, olha, a formulação verbal dessa regra é os homens devem tirar o chapéu antes de entrar na igreja. E aí há uma dúvida sobre se homens se aplicam só aos homens adultos ou se aplicam também aos bebês, e se chapéu se aplicaria ou não ao caso dos gorros. E, portanto, nós poderíamos colocar as dúvidas e desacordos como sendo dúvidas ou desacordos sobre a melhor interpretação de certos termos da formulação verbal dessas regras. Dworkin acha que essa não é uma maneira adequada de configurar qual é o verdadeiro desacordo aqui. De que, na verdade, isso distorce os desacordos, porque não só as regras têm várias formulações verbais possíveis, como aqueles que discordam não fazem referência a nenhuma formulação verbal em particular. Eles estão discutindo diretamente o dever, por exemplo, de os bebês tirarem os gorros antes de entrar na igreja, ou de os juízes seguirem os precedentes mais recentes, e não os termos de uma formulação verbal hipotética, que nem existe, nem está escrita em lugar nenhum. Eles não estão debatendo como se estivessem debatendo a aplicação da legislação. Eles estão debatendo sobre deveres específicos, sobre deveres determinados. Outra possibilidade seria dizer que as regras sociais, elas não fixam o limite do que se deve ou não se deve fazer, mas um limiar a partir do qual é certo o que se deve ou não se deve fazer.
Então, se você fizer essa distinção entre limite e limiar, então a regra de que os adultos devem tirar o chapéu antes de entrar na igreja, de que os homens, aliás, devem tirar o chapéu antes de entrar na igreja, ela não seria uma regra que fixa o limiar de exatamente em que casos há e em que casos não há esse dever. Mas sim, ela não fixa, aliás, o limite de em que casos há e em que casos não há esse dever. Ela fixa um limiar a partir do qual o dever é absolutamente certo. Esse limiar é o caso dos homens adultos. Então, uma vez que você interpretasse assim, então as regras sociais fixariam não o limite de para cada um dos deveres possíveis, mas o limiar que demarca aqueles deveres que já se tornaram não controversos. Nesse caso, você já não conseguiria sustentar a regra de reconhecimento de Hart, porque a regra de reconhecimento de Hart, enquanto regra social, fixaria apenas um limiar a partir dos quais as práticas jurídicas se tornariam incontroversas, e esses são só os casos em que não há desacordo nenhum. Isso não é suficiente para que a prática jurídica esteja baseada nessa regra, se ela funcionar dessa maneira. Então, daí porque ela não é sustentável em nenhuma dessas versões. Dworkin examina diversas versões possíveis da tese das regras sociais, versões cada vez mais fracas para conseguirem dar conta dos exemplos, e nenhuma delas se sustenta à luz das críticas que ele levanta. O erro de todas essas versões, e portanto o erro da própria tese das regras sociais de Hart, é o de que uma prática social, ou seja, o fato de as pessoas se comportarem de fato daquela maneira, uma prática social, ela não constitui a regra, ela apenas justifica a regra. Ela é parte das razões em favor de uma regra. Ela não é o próprio motivo pelo qual a regra existe. Então, este erro é o erro que atravessaria toda a teoria de Hart, todas as versões possíveis da tese das práticas sociais. Né? Inclusive, uma vez que você faz essa distinção, você observa que uma mesma prática social, o mesmo modo de comportamento dominante entre as pessoas, pode ser justificativa para diferentes regras que a descrevam. Diferentes regras podem ser justificadas à luz da mesma prática, exatamente porque não há uma relação direta entre prática social e regra, em que a prática constitua a regra, em que a prática transforme aquele padrão numa regra específica. Então, isso conclui a explicação sobre esse item das regras sociais, que é o item mais importante das respostas de Dworkin, porque todos os outros itens vão recorrer a argumentos que ele utilizou aqui. Todos os outros itens, ao responderem a outros tópicos de objeção, vão mostrar como muitas vezes essas objeções estão comprometidas com a tese das regras sociais de Hart, que foi criticada nesse primeiro item. É por isso que ele começa por este, porque este vai nos dar um guia, um referencial para reconhecer mais facilmente os erros que estão implícitos nas outras objeções que foram levantadas contra o modelo de regras 1. Então, vejamos o que ele diz a respeito das outras objeções. Sobre a natureza do desacordo dele com Hart. Alguns autores levantaram a ideia de que a teoria de Hart seria capaz de acomodar as críticas que Dworkin fez no modelo de regras 1. Que se você fizer algumas adaptações pequenas, pouco significativas na teoria de Hart, ela já conseguiria dar conta dessas críticas. Então, são elas que estão listadas aqui nessa primeira parte. Né? Uma objeção seria as regras de Hart, elas vão além dos padrões de tudo ou nada de que Dworkin falou no modelo de regras 1. As regras de Hart são práticas sociais obrigatórias e elas não necessariamente têm o modelo do tudo ou nada. E, consequentemente, elas não são incompatíveis com os princípios. Elas poderiam abarcar os princípios. Os próprios princípios poderiam ser vistos como práticas sociais obrigatórias. A de que a regra de reconhecimento não é um teste de pedigree. Ela não leva em conta exclusivamente
a fonte de produção das regras. Ela pode levar em conta diversos critérios, inclusive critérios de conteúdo, inclusive os critérios necessários para identificar os princípios válidos. A ideia de que, se há uma distinção entre os princípios que são jurídicos e que não são jurídicos, entre os princípios que são aceitáveis para a aplicação no direito e os que não são aceitáveis, então essa distinção tem que estar ela mesma fundada em algum tipo de regra de reconhecimento. Algum teste tem que identificar quais são as regras e os princípios jurídicos, e qualquer que seja esse teste, ele vai ser uma regra de reconhecimento. Se você leva em conta tudo isso, se você acomoda as propostas de Dworkin à teoria de Hart com todas essas observações, qual ainda seria o ponto de desacordo entre ele e Hart? O que ele está propondo não seria apenas uma versão levemente sofisticada da teoria hartiana, não seria apenas uma variante daquilo que Hart já havia defendido? E Dworkin vai tentar mostrar que não. Ele começa fazendo uma distinção entre três formas como você poderia entender a tese da regra de reconhecimento. E essas três formas, essas três teses distintas, elas oscilam no modo como as pessoas defendem a regra de reconhecimento perante as críticas de Dworkin. Então, ele diz o seguinte: quando Hart propõe a regra de reconhecimento, ele propõe na forma dessa primeira tese que aqui está, de que existe para cada comunidade uma só regra de reconhecimento, e essa regra é uma regra social, no sentido de que ela é uma regra cuja obrigatoriedade é fundamentada numa prática social constituída, de que a maioria dos juristas se comporta daquela maneira. Há, portanto, não apenas uma só regra de reconhecimento para cada comunidade, mas essa regra não é uma regra normativa. Essa regra é uma regra social, fundada numa prática social majoritária. Essa é a versão da tese da regra de reconhecimento que aparece em Hart segundo Dworkin. Disso você deve distinguir outras duas teses que são semelhantes, mas que não estão dizendo a mesma coisa. A segunda tese é a tese de que há uma só regra de reconhecimento em cada comunidade, mas essa regra não é uma regra social, é uma regra normativa. É uma regra que impõe obrigações autônomas de os juízes se comportarem daquela maneira e ocorre de ser também uma prática social. Então, ela seria uma regra normativa e não uma regra social. Se você defende a regra de reconhecimento nessa segunda forma, Dworkin está mais próximo de concordar com esta formulação, mas ele não considera que essa formulação seja de Hart e não considera que essa formulação ainda seja positivista. Porque nessa formulação, como a regra de reconhecimento é o que determina quais regras são válidas, qual é o conteúdo jurídico, se a regra de reconhecimento for uma regra normativa e não uma regra social, então, enquanto regra normativa, ela seria passível de desacordo, e os desacordos teriam que se formular em termos de argumentos normativos, em termos de argumentos morais e políticos. Você teria argumentação moral e política sobre qual é o conteúdo do direito. Isso já não é mais positivismo jurídico. O positivismo, para Dworkin, implica a tese de que o modo como nós distinguimos entre qual é e qual não é o conteúdo jurídico é um modo fundado numa convenção social neutra que não envolve argumentação moral e política. Consequentemente, a segunda tese já não seria a tese de Hart e já não seria uma tese positivista. E a terceira tese é a de que não existe uma só regra de reconhecimento, mas cada juiz, ao distinguir entre o que conta ou não conta como jurídico, tem que estar usando alguma regra de reconhecimento a qual ele confere sentido normativo, de que cada juiz segue alguma regra normativa de reconhecimento. Como eu disse, as teses 2 e 3 são teses mais aceitáveis para Dworkin, mas não apenas não são a tese de Hart, segundo ele, como não seriam mais teses positivistas. Então, Dworkin diz que Hart afirma a primeira tese,
e que só ela é capaz de distinguir entre direito, moral e política, mantendo o direito separado da moral e da política, mantendo o direito como um âmbito constituído por uma convenção positivista. E essa tese é falsa. A primeira tese, não se sustenta enquanto tal. Quem está tentando defender a regra de reconhecimento naqueles ataques, naqueles artigos que atacam Dworkin, está recuando da primeira tese ou para a segunda ou para a terceira, e, portanto, está recuando para uma versão não hartiana e não positivista. Com a segunda tese, diz Dworkin, a tese de que há uma só regra de reconhecimento para cada comunidade, mas ela é uma regra normativa e não social, ela não depende de uma prática social uniforme, ela não depende de uma prática social convencional. Né? Com a segunda tese, não há separação entre direito, moralidade e política, você não está mais diante do positivismo jurídico. A mesma coisa se aplica com ainda mais força para a terceira tese. Dworkin diz que ele aceita que algum tipo de distinção vai ser necessária entre princípios jurídicos e princípios não jurídicos. O que ele não aceita é que essa distinção seja baseada numa regra social, ou numa convenção, ou numa prática social uniforme dos juristas. Vai haver alguma distinção entre princípios jurídicos e não jurídicos, mas essa distinção só pode ser afirmada com uma série de argumentos de moralidade política, com uma série de argumentos morais e políticos. Ela não pode ser afirmada por meio de uma convenção. Então, o fato de que Dworkin aceita uma distinção entre princípios jurídicos e não jurídicos não implica que ele reconhece a tese de reconhecimento, aliás, a regra de reconhecimento de Hart. Porque a regra de reconhecimento de Hart é uma tese convencionalista. É uma tese fundada na ideia de que existe uma prática social dominante e que é essa prática social dominante que constitui uma regra obrigatória de reconhecimento. Isso Dworkin não aceita. Então, a distinção que ele está estabelecendo entre princípios jurídicos e não jurídicos, na medida em que é fundada em argumentos morais e políticos, e não numa convenção, ela não recai numa regra de reconhecimento no sentido de Hart. Ela poderia recair numa tese do segundo tipo ou do terceiro tipo, mas não numa tese do primeiro tipo. Em Hart, diz Dworkin, a regra de reconhecimento só precisa ser certa para a maioria dos casos. Alguém poderia tentar defender Hart dessa maneira, dizer, olha, a regra de reconhecimento de Hart, ela dá conta dos casos em que existem desacordos, porque ela só precisa dar conta da maioria dos casos. Ela é compatível com a existência de alguns casos incertos. Ela é compatível com a existência de casos duvidosos ou controversos. O exemplo utilizado pelo próprio Hart, no capítulo 6, do Conceito de Direito, o capítulo sobre os problemas relativos à regra de reconhecimento, é o exemplo da autovinculação do parlamento na forma de uma limitação de parlamentos futuros. Então, se o parlamento inglês decidisse por uma determinada regra e dissesse que aquela regra é dali para frente imodificável por parlamentos futuros, ele estaria vinculando não apenas a si próprio, mas a parlamentos futuros. E haveria dúvida sobre se ele pode fazer isso ou não. A dúvida sobre se essa regra, a regra que vincula parlamentos futuros, é uma regra válida dentro do ordenamento jurídico inglês. Mas, segundo Hart, isso é compatível com a existência de uma regra de reconhecimento. Há uma regra de reconhecimento que definitivamente determina que as decisões tomadas pelo parlamento, por maioria no parlamento, são decisões válidas. Ainda que você tenha dúvidas para algumas decisões, como o caso daquelas que vinculam os parlamentos futuros. Então, a regra de reconhecimento seria capaz de abarcar casos certos e casos incertos, e o fato de que algumas aplicações da regra de reconhecimento são controversas não eliminam a existência desta regra de reconhecimento. Porém, nós já vimos qual é o problema disso. Né? Nós já vimos qual é o problema de você tentar diferenciar casos certos e casos incertos para uma regra social. Dado que Hart fala de uma regra social, dado que Hart, quando fala de regra de reconhecimento, está se referindo a uma regra social, a uma prática social constituída, majoritária, dominante,
Para os casos controversos, não vai haver uma prática social constituída nem para um lado nem para o outro. Então, para os casos controversos, ela não seria incerta, ela seria inexistente. Da mesma maneira como o caso da regra social dos homens tirarem o chapéu ao entrarem na igreja, para o caso dos bebês com gorros, ela não seria incerta, ela seria inexistente. Da mesma forma que a regra de reconhecimento para os casos incertos, para os casos de desacordo, ela não é incerta, ela é inexistente. Isso não seria um problema tão grande se esses casos de desacordo fossem raros. Só que Dworkin acredita que esses casos de desacordo são frequentes. Que esses casos de desacordo são frequentes e abarcam a maioria dos aspectos em que a regra de reconhecimento poderia ser aplicada. Se ela for inexistente para cada um dos casos de desacordo, ela vai ser inexistente para a maioria dos casos de aplicação. Ela vai ser tão estreita, se ela se aplicar apenas aos casos incontroversos, ela vai ser tão estreita, ela vai ser tão diminuta, ela vai ser tão inútil, que na prática isso implicaria a inexistência de uma regra de reconhecimento que conseguisse dar conta da prática jurídica como um todo. Você poderia recuar e dizer que, na verdade, há uma regra de reconhecimento que se mostra numa formulação verbal e que os desacordos das pessoas são sobre certos termos dessa formulação verbal. Então, a regra de reconhecimento que diz são válidas as normas aprovadas por maioria do parlamento, talvez elas tivessem, elas levantassem dúvidas quanto a alguns termos dessa formulação verbal, o que significam normas, o que significam aprovadas, o que significa maioria, o que significa parlamento. Mas nós já vimos sobre isso, que na verdade os desacordos nesse caso não dizem respeito a formulações verbais. Os desacordos dizem respeito aos próprios deveres em si mesmos, independentemente da formulação verbal com que você esteja lidando. Então nós já vimos o problema de considerar dessa maneira. Viram aquilo que eu disse sobre o fato de que o segundo item, o item sobre as regras sociais, ele pauta todos os demais? Ele já nos antecipa uma série de argumentos que vão ser necessários para rebater as demais objeções. Então, próximo. Mas e se os deveres dos juízes só se aplicassem aos casos em que tais deveres não são controversos? É aquele caso em vamos excluir os deveres incertos e só existem deveres quando os deveres são incontroversos. Isso depende, agora sim, Dworkin afirma, de uma tese muito questionável e muito distorcida de filosofia moral. A tese de que não pode existir deveres incertos, de que não podem existir deveres incontroversos. Aliás, deveres controversos. Isso não é verdade, porque quando existem controvérsias a respeito dos deveres, nenhum dos lados da controvérsia acredita que não há deveres pelo fato de que há controvérsia. Um dos lados acredita que o dever existe e o outro lado acredita que o dever não existe, devido a argumentos de mérito que nada tem a ver com a existência da controvérsia. A existência da controvérsia não convence nenhum dos lados de que os deveres existem ou não existem. E, portanto, essa tese ela não descreve bem a natureza dos desacordos que estão ocorrendo. E seus desacordos disserem respeito a deveres morais e políticos e não jurídicos. Esse é uma variante aqui. É aquela em que você vai dizer, olha, quando houver um acordo pleno sobre quais são os deveres, esses deveres são jurídicos. Mas quando houver um desacordo, esses deveres sobre os quais há desacordo não são jurídicos. Esses deveres são, no máximo, morais ou políticos e são eles que estão produzindo o desacordo. Mas isso seria uma petição de princípio, isso é só aceitar a tese anterior com outro nome. É só chamar os deveres incertos agora de deveres morais e políticos e aceitar a ideia de que só existem deveres jurídicos quando existem deveres certos, quando existem deveres fundados numa prática social dominante. Isso é apenas aceitar com outro nome a mesma tese que estava sendo colocada antes e, portanto, essa variante é tão problemática quanto a anterior. Agora vamos para o item 4. O item 4 é sobre se o apoio institucional não seria ele mesmo uma regra de reconhecimento.
Vejamos o que Dworkin está querendo dizer. Dworkin havia dito que os princípios não podem ser identificados por um teste de validade como uma regra de reconhecimento. Lá no modelo de regras 1, ele diz que não podem ser identificados pela regra de reconhecimento, porque a regra de reconhecimento é um teste de pedigree que leva em conta apenas as fontes e não o conteúdo. Como os princípios são válidos em função do seu conteúdo, então a sua validade não pode ser reconhecida por uma regra de reconhecimento. Agora, Dworkin vai reelaborar isso. Né? Dworkin vai aceitar a ideia de que existe um apoio institucional que é capaz de distinguir entre princípios que são jurídicos e que não são, mas esse apoio institucional não constitui uma regra de reconhecimento. Então, vamos lá, a alegação de Rice. Rice alega que uma versão mais sofisticada da regra de reconhecimento pode dar conta da obrigação de usar alguns princípios, deixando outros, contudo, para o poder discricionário. Né? O Rice vai distinguir no artigo dele entre, olha, alguns princípios, aqueles que são menos controversos, podem estar fundados no que se chama de um costume judiciário. Como o judiciário já aplicou esses princípios várias vezes em decisões do passado, eles se tornaram obrigatórios dali por diante, para as demais decisões do mesmo poder judiciário. Enquanto outros, os princípios mais controversos, esses devem ficar por conta do poder discricionário. Eles não são princípios que são obrigatórios juridicamente. Eles apenas são princípios que os juízes estão usando no uso do seu poder discricionário nos casos em que os resultados das regras são incertos. Então, ele separa a estratégia dele em duas metades. Rice diz, alguns princípios estão cobertos pelo costume judiciário e outros são o uso do poder discricionário. A primeira, Dworkin vai rebater aqui, nesse item, e o segundo ele vai rebater ao falar do poder discricionário. Então, Dworkin pretende mostrar que este não é o caso. Um candidato a ser esse teste que reconheceria os princípios jurídicos obrigatórios seria, como eu disse, o costume judicial. Princípios usados várias vezes pelos juízes em decisões do passado se tornariam obrigatórios para novas decisões no futuro. Contudo, segundo o Dworkin, esse costume judiciário ele não parece promissor como sendo um teste dos princípios, nem mesmo para os casos que foram utilizados no modelo de regras 1. Porque, no caso Elmer, o princípio em questão ele era controverso. Os 5 juízes votaram em favor dele, mas 4 juízes votaram contra. Se houvesse um costume judiciário que dissesse que, como esse princípio já foi usado em decisões anteriores, agora ele é obrigatório, você não teria 4 juízes que votaram contra ele. Se há 5 que votaram a favor e 4 que votaram contra, então ele é objeto de um desacordo. Então, não há um teste chamado costume judicial que o torne obrigatório e o tipo do desacordo. Já no caso Hennessy, não só houve desacordo, mas houve desacordo sobre um princípio que até então não havia sido usado em decisão alguma. Um princípio que não havia sido formulado antes. Então, não poderia haver um costume judiciário em relação a ele, porque era a primeira vez que ele estava sendo explicitamente formulado. Então, no caso Elmer, o princípio era controverso. No Hennessy, era formulado pela primeira vez. Em nenhum dos dois casos, você poderia fundar a obrigatoriedade do princípio num chamado costume judicial. Daí porque uma segunda possibilidade de fazer esse teste de identificação dos princípios obrigatórios é dada pelo artigo do Rolf Sartorius. Nesse artigo, ele propõe que o teste pode ser encontrado nos próprios argumentos de Dworkin, que Dworkin mesmo está dizendo que os princípios têm que ter ou sido utilizados em decisões anteriores ou estar implícitos em normas ou decisões já existentes no direito, o que significa que eles têm que ter algum tipo de apoio institucional, algum tipo de apoio no material jurídico institucional já existente para que eles possam ser reconhecidos como obrigatórios. Sendo assim, então, o Sartorius considera que você poderia tratar o apoio institucional como sendo o teste
de validade dos princípios de que Dworkin está falando. Só que nós temos que lembrar que Dworkin considera que um teste que faz esse tipo de distinção só constitui uma regra de reconhecimento no sentido que o Hart havia estabelecido se ele estiver fundado naquela primeira versão da tese, na tese de que há uma regra social nesse sentido. Não pode ser uma regra normativa dependente de argumentação moral e política. Ela teria que ser uma regra social fundada exclusivamente numa prática social convencional, numa prática social convergente. Então, vamos ver como é que ele considera que ele pode responder ao argumento colocado pelo Sartorius. Ele diz, então, esse teste, vamos supor que esse seja o meu teste de Dworkin para reconhecer quando é que os princípios são jurídicos. Vamos supor que eu, de fato, esteja empregando um teste de apoio institucional. Esse teste não seria do tipo fundado numa regra social, fundada numa regra cuja obrigatoriedade deriva de ser uma prática social dominante. Ele não seria um teste fundado numa regra social, e sim alguma das teses entre 2 e 3 daquela lista que ele havia colocado. Ou ele seria um teste do tipo que é uma regra existente na comunidade jurídica, mas que é uma regra normativa, ou ele é um teste no sentido de que ele é uma regra que alguns juízes adotam e consideram válida, enquanto outros não adotam. Tampouco ele seria um teste de pedigree. O Sartori chega a dizer que sim. Ele chega a dizer que o teste do apoio institucional é um teste de pedigree, porque ele não olha para o conteúdo dos princípios, e sim para o fato de eles já terem sido aplicados antes, explícito ou implicitamente, em normas e decisões anteriores. Então, como ele olha apenas para o apoio institucional desses princípios e não para o seu conteúdo e para a sua correção substantiva, então ele seria um teste de pedigree. Pelo contrário, diz Dworkin, esse teste ele só poderia ser defendido a partir do conteúdo. O teste do apoio institucional teria que ser objeto de argumentos morais e políticos sobre por que aquilo que já ocorreu em conteúdos jurídicos anteriores se torna relevante como fundamento de uma decisão possível num caso concreto no futuro. Isso só pode ser defendido com argumentos morais e políticos de conteúdo. Isso não tem como ser instituído como teste pedigree. Isso não quer dizer, diz Dworkin, que não é possível escolher entre concepções do direito. Vamos aproveitar que o termo concepções apareceu aqui para fazer uma observação. Lá atrás, quando Dworkin usou aquele exemplo dos gorros dos bebês, ele disse que uma parte dos igrejeiros defenderia que os bebês têm o dever de tirar o gorro, e uma parte dos igrejeiros defenderiam que eles não têm esse dever. Ele chama essas duas posições de concepções a respeito da mesma regra. Os igrejeiros aceitam a regra de que os homens devem tirar o chapéu antes de entrar na igreja. Mas, para casos de desacordo, cada um deles vai desenvolver uma concepção dessa regra. Há uma concepção dessa regra que incluiria o caso dos bebês, há uma outra concepção dessa regra que exclui o caso dos bebês. Essas são duas concepções a respeito da regra. São duas interpretações da regra que formulam as suas próprias concepções da regra. Então, essa é a primeira vez que Dworkin está usando a ideia de que, em casos de desacordos produzem diferentes concepções, produtos de diferentes interpretações sobre a coisa de que se está discordando. Então, aqui ele diz, é possível escolher entre concepções de direito, como no caso Elmer e no caso Hennessy. Você tem uma concepção do direito, de que o direito se limita àquelas que são as regras explicitamente formuladas na lei ou no testamento ou no contrato, e uma outra concepção do direito, em que o direito inclui certos princípios não escritos
de moralidade substantiva e que se impõem como obrigatórios, embora não tenham sido formulados antes. Você tem duas concepções do direito. Ele não está adotando a posição relativista de que não é possível, em caso de desacordo, dizer quem tem razão. Não, é possível dizer quem tem razão. Ele acredita que certas concepções do direito são superiores a outras. Ele acredita que as concepções que foram dominantes em Elmer e em Hennessy são superiores às concepções que foram derrotadas nesses casos. Mas elas não são superiores de acordo com algum teste meramente convencional, de acordo com o teste pedigree, elas são superiores com base em argumentos de moralidade política. E, portanto, se houver uma distinção entre princípios aceitáveis e não aceitáveis, essa distinção é objeto de desacordo, portanto, há diferentes concepções sobre elas. É possível escolher qual dessas concepções é melhor que as outras, mas essa escolha só vai ser possível com argumentos de moralidade política e não com base num teste puramente convencional. Consequentemente, vai ser possível uma escolha entre essas concepções, mas essa escolha provará com os próprios argumentos em que ela se formula, que nós não estamos diante de uma prática jurídica que possa ser adequadamente descrita por uma teoria positivista. Disso eu também aproveito para fazer um comentário, que inclusive se refere àquelas fontes que eu mencionei na primeira aula sobre Dworkin, os livros que vocês poderiam consultar. E o quão importante é a tese defendida pelo professor Ronaldo Porto Macedo no Brasil, tanto no seu livro que eu ali mencionei, né, o do Xadrez à Cortesia, como no livro que ele vai lançar sobre a natureza do convencionalismo e o quanto ele está correto em perceber que Dworkin se encaminha cada vez mais para dizer que a verdadeira distinção entre Hart e ele é a distinção de que Hart acredita que o direito funciona segundo certas regras, cujo fundamento de obrigatoriedade é serem regras convencionais, é estarem fundadas numa convenção social, numa prática social dominante. Enquanto Dworkin acredita que o direito funciona segundo certas regras e princípios, e essas regras e princípios podem ser reconhecidas a partir de certos argumentos de moralidade política. Então, a verdadeira distinção da diferença entre eles é que um vê a prática jurídica como fundada em convenções e o outro vê a prática jurídica como dependente de argumentos morais e políticos. Esta é a verdadeira distinção entre eles. Um considera que os argumentos morais e políticos podem ser deixados de fora porque existem argumentos estritamente jurídicos fundados em convenção que são suficientes para determinar como funciona o direito. E o outro acha que o direito inclui uma série de concepções e desacordos entre concepções que tornam inevitável o recurso a argumentos morais e políticos para que nós possamos identificar qual é o conteúdo do direito e saber qual é a melhor decisão a tomar para cada caso concreto. Cada vez mais, conforme Dworkin sofistica os seus argumentos em relação a Hart, ele vai se encaminhando para esta versão de qual é a verdadeira distinção entre ele e Hart, e nisso o professor Ronaldo Porto Macedo tem muita razão no modo como ele identifica essa distinção. Quinto e penúltimo item, né, sobre o poder discricionário. Como nós dissemos, alguns autores, Rice incluso, vão considerar que quando os juízes usam princípios, sobretudo aqueles princípios que são objetos de controvérsia, eles não estão aplicando o direito. Eles estão fazendo uso do seu poder discricionário. Numa teoria como a de Hart, segundo nós devemos lembrar, quando ocorre um caso difícil, quando você está na zona de penumbra, quando existe mais de uma possibilidade de interpretação e decisão, fica para a escolha do juiz como ele vai decidir o caso. E o nome dessa escolha é discricionariedade. O nome da autorização que ele tem para escolher qualquer das possibilidades é discricionariedade. Então, você poderia considerar que os princípios não são parte do conteúdo jurídico que está sendo aplicado.
mas eles são certos critérios a que os juízes recorrem no uso do seu poder discricionário. Os princípios seriam juridicamente não obrigatórios, mas eles seriam moralmente persuasivos e ferramentas úteis para tomar decisão quando você está diante da necessidade de usar o seu poder discricionário. É exatamente isso que vai ser examinado aqui nesse item, né? Examinar a tese de que, ao aplicar princípios, os juízes usam o poder discricionário. Lembrar dos 3 sentidos de poder discricionário fixados em um modelo de regras 1. Né? Então, falamos disso no final da aula anterior. Uma decisão pode ser discricionária porque ela usa um critério aberto que implica algum tipo de juízo pessoal por parte de quem está aplicando. Ela pode ser discricionária porque ela é decisão definitiva, irrecorrível, que vai prevalecer e se tornar obrigatória, quer ela acerte, quer ela erre. Ou ela pode ser discricionária no sentido de que ela não segue nenhum critério determinado e está inteiramente aberto à escolha de quem está tomando a decisão. 3 sentidos de discricionariedade. Dworkin relembra disso porque ele vai utilizar essa classificação para responder às objeções que foram levantadas. Principalmente para responder ao fato de que a maioria dessas objeções parece acreditar que o sentido 1 leva ao sentido 3, que quando os critérios são abertos, e, portanto, a decisão a ser tomada não é absolutamente determinada e certa, há uma margem de escolha, que quando os critérios são abertos, isso implica numa discricionariedade no sentido 3, que o juiz, então, pode escolher o que ele quiser. O que é uma variante da ideia de que os deveres só existem quando eles são certos e que deveres controversos não são deveres. Então, de certa maneira, isso está ligado aos mesmos erros que foram cometidos nas outras sessões. Então, vamos lá. Se forem... não, nós não vimos aqui este item, né? Se nenhuma regra social exige de maneira certa uma decisão específica, o que é o caso no caso dos princípios, pode ser que você aplique, pode ser que não, pode ser que ele tenha mais peso, pode ser que ele tenha menos peso. Então, não há uma única decisão definitivamente determinada pelo material jurídico, né? Se nenhuma regra social exige de maneira certa uma decisão específica, isso implica que os juízes terão poder discricionário naquele primeiro sentido, dos critérios abertos. Se forem juízes das cortes mais altas, tomando decisões irrecorríveis, terão poder discricionário no segundo sentido, das decisões definitivas. Mas disso não se segue que terão poder discricionário no terceiro sentido. Eles podem ter o dever de decidir de certa maneira, mesmo que tal dever não derive de uma regra social e mesmo que tal dever seja controverso. É isso que Dworkin defende, né? Que os juízes estão obrigados a decidir de acordo com a melhor interpretação dos princípios. Mas qual é a melhor interpretação dos princípios é controverso. Mas o fato de que seja controverso não faz com que deixe de existir um dever de aplicar aquela melhor interpretação. Faz apenas com que cada um tenha que procurar o que, diante das suas informações, diante das suas melhores convicções, da sua melhor interpretação, se fixa como a melhor decisão para aquele caso. Rice, diz Dworkin, crê que o primeiro sentido de poder discricionário implica o terceiro. Ele confunde a incerteza sobre qual é a melhor decisão com uma autorização para escolher qualquer decisão. Ele confunde incerteza com autorização para escolher livremente. 2 razões poderiam estar por trás dessa confusão de Rice, diz Dworkin. Ou ele acredita que os deveres não podem ser controversos, que quando há controvérsia não há deveres, ou ele acredita que o direito autoriza, em caso de controvérsia, uma escolha livre. Que o direito autoriza escolha livre em caso de deveres controversos. O Rice admite explicitamente que 2 é falso. Ele considera que não há uma autorização explícita do direito para que os juízes decidam de maneira livre e discricionária em caso de controvérsia. Bom, não sendo 2, então, o motivo de Rice, só restaria 1. Ele tem que acreditar que os deveres
não existem quando eles são controversos. Não acreditar que isso é uma autorização jurídica explícita, mas sim acreditar que isso é uma consequência da própria natureza dos deveres, de que só pode existir deveres quando eles são absolutamente certos e não controversos, quando eles são absolutamente consensuais. E não se ajusta a como os juízes se comportam. Quando estão diante de controvérsias sobre como decidir determinados casos, os juízes estão diante de 3 possibilidades, diz Dworkin. A possibilidade de que a melhor interpretação se esteja para um lado, digamos, favoreça o autor, a possibilidade de que a melhor interpretação esteja para o outro lado, favoreça o réu, ou a possibilidade de que não favoreça nenhum dos dois. Dworkin diz, jamais ocorre de os juízes acharem que porque não está absolutamente certo se a melhor interpretação favorece o autor ou favorece o réu, isso significa automaticamente que não favorece nenhum e que eles podem decidir como eles quiserem. Você observa, quando eles argumentam, que um lado está convencido de que a melhor interpretação favorece o autor, outro lado está convencido de que favorece o réu, ambos sabem que existe uma controvérsia, nenhum dos dois acha que essa controvérsia implica que, portanto, eles estão errados, que, portanto, não existe nenhuma decisão certa ou errada, que, portanto, qualquer decisão é indiferente para o judiciário. Eles se comportam como se houvesse deveres, mesmo nos casos em que esses deveres são controversos. Agora, diante da última parte da nossa explicação, eu relembro a você que se inscreva no canal para receber as notificações dos outros vídeos, para saber quando nós lançarmos novos vídeos do nosso curso de Teoria do Direito ou de outros cursos que nós fizermos, e para, aumentando o número de inscritos, aumentar também a circulação do canal. Vai fazer com que vídeos do canal sejam oferecidos naquelas sugestões automáticas do YouTube para outras pessoas que tenham interesses semelhantes. Então, se ainda não tiver feito a sua inscrição, se inscreva no canal. Última parte da nossa explicação, sobre regras e princípios. Dworkin diz que ele introduziu no modelo de regras 1 uma distinção entre regras e princípios com 2 objetivos. O primeiro objetivo era destacar um padrão, os princípios, que é importante, mas que era frequentemente negligenciado ao falar sobre os conteúdos jurídicos, as normas jurídicas. Então, ele gostaria de mostrar que existe um outro tipo de padrão que não é uma regra e que são os princípios. No entanto, o objetivo principal dele não era esse primeiro. O objetivo principal dele era o segundo. É mostrar que uma vez que você reconhece que existem princípios, uma vez que você reconhece que existe esse segundo padrão, esse segundo padrão impõe dificuldades às teses do positivismo jurídico, sobretudo a tese da regra de reconhecimento da discricionariedade. E que esse é o objetivo principal. Então, ele faz a observação logo no início dessa sessão que mesmo que outros autores mostrem que a distinção dele entre regras e princípios é problemática, que ela não tem como se sustentar, isso ainda não eliminaria o segundo objetivo que ele pretendia atingir. Os princípios, quer eles sejam chamados assim ou de outra forma, classificados da maneira que ele propôs ou com outra classificação, ainda assim existem princípios, e esses princípios impõem uma dificuldade às teses do positivismo. Então, ele relembra disso em primeiro lugar. Se houver problemas com como Dworkin tentou alcançar o primeiro propósito, de distinguir os princípios das regras, ainda assim, isso não prejudicaria o seu passo em direção ao segundo propósito de impor dificuldades às teses do positivismo. Dito isso, ele faz mais uma observação. Ele diz que ele não propôs em momento algum que a distinção que ele havia proposto entre regras e princípios era a única distinção possível entre os padrões jurídicos. Era já uma distinção exaustiva e que outras distinções não podiam ser feitas. Isso vai, sobretudo, para as observações feitas pelo Carió, de que outras distinções entre padrões são necessárias e que a dicotomia regras-princípios não esgota todas as diferenças relevantes entre os padrões jurídicos. Nem disse que essa distinção era a única possível, que fazer a distinção naqueles termos, um é um padrão de tudo ou nada, o outro é o padrão com dimensão de peso, é o único critério possível de distinção ou melhor entre todos eles. No entanto,
ele acredita que essa distinção tenha valor ainda e que ela mereça defesa. E ele vai defender essa distinção diante de algumas críticas que foram feitas a ela. Ele diz que Rice, no artigo, no artigo que ele ataca a Dworkin, né, que Rice ataca a distinção entre regras e princípios, primeiro, propondo que também há casos em que o conflito entre regras se resolve levando em conta o peso das regras. O Dworkin havia dito que o conflito entre princípios levava em conta o peso dos princípios, enquanto que o princípio entre regras, o conflito entre regras se resolvia ou por exclusão ou por exceção, porque regras não têm peso. Rice vai tentar mostrar que existe conflito entre regras que se decidem a partir da questão do peso, e Dworkin vai tentar mostrar que não. Então, primeiro exemplo de Rice, no âmbito moral. Ele diz, pode haver um conflito entre as regras de não mentir e de cumprir promessas. Ou seja, o mesmo sujeito pode acreditar que existe uma regra moral de não mentir e que existe uma regra moral de cumprir promessas. E, em certos casos, pode haver um conflito entre as duas, de tal maneira que não seja possível cumprir as duas ao mesmo tempo. Nesse tipo de caso, diz Rice, o sujeito vai ter que fazer um sopesamento entre as duas regras e ver qual delas tem mais peso naquele caso específico, para saber se ele vai se manter leal à de não mentir ou vai se manter leal à de cumprir promessas. Dworkin diz que, em primeiro lugar, essa é uma má descrição do raciocínio moral, porque ele não acha que o que agentes morais fazem é aplicar regras, é ter um conjunto, uma lista de regras que são válidas e tentar aplicar para cada situação prática a regra correspondente, identificando situações práticas em que mais de uma regra incide e quando elas entram em conflito entre si. Ele acha que não é assim que funciona o raciocínio moral. Que, na verdade, no raciocínio moral, o que ocorre é que o sujeito leva em consideração todas as boas razões que existem para fazer ou não fazer uma determinada coisa. E que é muito mais isso que está em jogo no raciocínio moral do que a aplicação de regras ou o possível conflito entre regras. Mas vamos supor que fosse. Vamos supor que o sujeito considerasse que o domínio moral é um domínio de regras e que o conflito entre não mentir e cumprir promessas é um conflito real do ponto de vista moral. Bom, então, segundo os critérios fornecidos por Dworkin, se um não mentir pode entrar em conflito com cumprir promessas, e se esse conflito vai ter que levar em conta o peso de cada um na situação concreta, isso significa que eles se comportam não como regras, e sim como princípios. Então, isso significaria que, por mais que o agente estivesse chamando esses padrões de regras, a forma como esses padrões se comportam no seu raciocínio moral indicaria que se trata de princípios. Se trata de um conflito entre princípios resolvido pela dimensão de peso e não de um conflito entre regras morais. O segundo exemplo, já no âmbito jurídico. Rice diz que existem diversas previsões no direito penal, diversas previsões de crimes que implicam diversos tipos de agressão, né? Então, a proibição do homicídio, a proibição da lesão corporal, etc. E que esses crimes, essas várias hipóteses de não agressão, que são regras, elas entram eventualmente em conflito com uma outra regra, que é a regra da legítima defesa. E que quando esse conflito ocorre, se tem que chegar à conclusão de qual deles tem mais peso, e que nos direitos como o direito norte-americano, aliás, a regra da legítima defesa sempre vai ter mais peso do que as regras da não agressão, fazendo assim com que ninguém possa ser condenado por um tipo de agressão se ela tiver ocorrido em legítima defesa. Dworkin acha que essa é uma má compreensão do conflito aqui. Primeiro, Dworkin acha que nem existe um conflito, que as regras penais elas são formuladas de tal maneira que você deve entender que a legítima defesa é uma exceção a todos os possíveis casos de agressão e que quando o tipo penal da agressão for formulado, ele não tem mais que fazer uma referência explícita à legítima defesa, porque a legítima defesa já foi estabelecida antes mesmo disso como sendo uma exceção a todos os outros tipos penais. Consequentemente,
é como se a legítima defesa já estivesse implícita como exceção em todos os outros tipos penais, de tal maneira que não ocorre conflito algum entre essas duas possibilidades, né? Trata-se de uma exceção implícita, não é um conflito e não se resolve por dimensão de peso. Até porque, chamando a atenção para uma coisa importante aqui, quando você resolve um conflito por dimensão de peso segundo Dworkin, você tem que considerar o peso relativo que cada um dos princípios tem em cada caso concreto. Num caso concreto, pode ser que o princípio 1 tenha mais peso, e no outro que o princípio 2 tenha mais peso. Jamais vai acontecer que num conflito de princípios, um certo princípio tenha sempre, em todos os casos, mais peso do que o outro, porque isso não é uma consideração que leva em conta a questão do peso. O peso dos princípios não é um peso em abstrato, não é um peso que eles têm por si mesmos, é o peso que eles têm no caso concreto. E isso depende das circunstâncias do caso concreto, fazer com que um tenha mais peso ou o outro tenha mais peso. Próximo. Né? Rice considera que Dworkin não presta devida atenção a um problema que ele chama problema da individuação das regras. Quando é que você tem uma regra completa? Digamos aquele caso dos tipos de agressão e a legítima defesa. Digamos que Dworkin estivesse certo de que a legítima defesa fosse uma espécie de exceção implícita que já vem carregada invisivelmente em todos os tipos penais. Então, na verdade, cada tipo penal, enquanto regra completa, ele não estaria dizendo apenas aquilo que ele diz. Então, vamos considerar os exemplos brasileiros. A nossa definição do crime de homicídio, lá no artigo 121, diz matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Então, esse tipo penal, na verdade, não está dizendo apenas isso, porque ele vai ter que levar em conta, enquanto regra completa, que ela só vai se aplicar a um determinado caso se aquela pessoa for brasileira, se aquele crime tiver sido cometido dentro do território nacional. Na verdade, ela não precisa ser brasileira, né? Mas se o crime tivesse sido cometido dentro do território nacional, se ele tivesse sido cometido depois da vigência daquele código, se ele não tivesse sido cometido em legítima defesa, nem em estado de necessidade, nem nas outras situações de possível discriminante em relação àquele crime. Então, na verdade, aquele tipo penal é muito maior do que ele parece ser na sua formulação explícita, porque ele está carregando consigo uma série de outras regras implícitas que precisam ser combinadas com ele para formar, aí sim, uma regra completa. Esse problema, o problema de quando é que você tem uma regra completa, do quanto a regra completa pode se distinguir da formulação explícita que você vê nos documentos formais, esse problema é um problema da individuação das regras. Rice diz que Dworkin dá pouca atenção a esse problema. Dworkin diz que Rice está sendo até generoso com ele. Na verdade, Dworkin não dá nenhuma atenção a este problema. E ele não dá atenção porque ele considera que o problema da individuação das regras não é um problema ontológico sobre o que é o direito ou o que é uma regra. Ele é um problema a respeito da melhor forma de exposição do que uma regra requer. Você pode expor o que uma regra requer como uma combinação prática do conteúdo de várias regras, ou pode fazer a combinação de todas elas para gerar uma regra mais complexa que já envolva o conteúdo de todas. Essas duas possibilidades são igualmente boas e são idênticas. Elas apenas divergem enquanto formas de exposição. Daí porque o problema da individuação para Dworkin não afeta a questão do conflito. Porque você poderia ver duas regras como entrando em conflito e sendo conciliadas uma com a outra, ou você pode ver duas regras como tendo que ser conciliadas numa regra mais complexa e mais completa, e tendo que resolver para isso o possível conflito que haveria entre o conteúdo delas. Tanto faz se você acha que são duas regras completas que estão entrando em conflito, ou duas regras incompletas que, para formar uma regra completa, tem que resolver o seu conflito. São apenas duas formas de exposição diferentes de exatamente a mesma ideia, de exatamente a mesma coisa. Daí porque Dworkin não considera que seja importante para o caso da solução do conflito entre regras e do conflito entre princípios.
Rice faz ainda uma alegação de que haveria um possível conflito entre regras e princípios. E se houver um conflito entre regras e princípios, então, diz Rice, isso vai deixar claro que você vai ter que levar em conta, de um lado, o peso do princípio e, do outro lado, o peso da regra. Então, isso significa que as regras têm peso e significa que a distinção de Dworkin está errada. Na verdade, diz Dworkin, o conflito nunca é entre uma regra e um princípio. O conflito é entre os princípios que apoiam a regra, desde o princípio da legalidade, do princípio de previsibilidade, de segurança, de estabilidade, até os princípios que apoiam a regra substantivamente. Se nós estivermos falando sobre uma regra que estabelece, digamos, certos critérios de aquisição de propriedade, há certos princípios de propriedade que apoiam aquela regra. Então, pode ser os princípios que apoiam aquela regra formalmente ou os princípios que apoiam aquela regra substantivamente. E, do outro lado, o princípio com o qual esses princípios estão entrando em conflito. Então, não há um conflito entre regras e princípios, existe um conflito entre os princípios por trás da regra e os princípios que se opõem a ela, entre os princípios que apoiam a regra e os princípios que se opõem a ela naquele caso concreto. Então, continua sendo um conflito entre princípios e não um conflito entre regra e princípio. São os princípios por trás da regra que têm peso e não a regra que tem peso. Finalmente, para encerrar esta parte, encerrar a nossa explicação de hoje, que já foi longa, esse é um dos vídeos mais longos que nós estamos gravando, é um dos vídeos mais detalhados, que passa por uma série de argumentos, mas eu espero que eles tenham sido apresentados com clareza. Nós temos regras e princípios 5, a última parte. Rice faz uma sugestão de outra maneira de distinguir entre regras e princípios, que não seria como padrões de tudo ou nada e padrões de peso. Seria como regras estabelecem atos específicos que devem ser praticados, enquanto princípios estabelecem atos inespecíficos que podem ser realizados com diversos tipos diferentes de atos específicos. Então, enquanto uma regra estabelece um ato específico no sentido de o testamento só é válido se ele for assinado por duas testemunhas. Então, duas testemunhas assinarem é um ato específico que essa regra estabelece. Enquanto que um princípio como o de que os criminosos não podem se beneficiar dos seus próprios crimes, ele estabelece uma série de atos inespecíficos, porque o modo como eles podem se beneficiar dos seus próprios crimes são os mais diversos. Essa é a distinção proposta pelo Rice. E ele vai dizer que essa distinção não é satisfatória. O Rice, por exemplo, acha que cumprir promessas é uma regra moral. E, no entanto, acha que regras estabelecem atos específicos. Só que há diversas maneiras como você pode cumprir uma promessa. Então, se você considerar que há uma promessa, por exemplo, de que eu ajude um parente caso ele precise, caso ele esteja em necessidade. Há diversas maneiras como eu posso ajudá-lo. Se a necessidade dele for que ele ficou doente, eu posso ajudá-lo emprestando a ele dinheiro, eu posso ajudá-lo chamando uma ambulância, eu posso ajudá-lo remetendo a um conhecido que eu tenho que é médico, e, portanto, os atos que são estabelecidos por uma regra de cumprir promessas não são atos específicos, e, no entanto, o Rice considera que se trata de uma regra moral. Então, esse não é um bom critério de distinção, segundo Dworkin, para você distinguir claramente entre regras e princípios. Segunda observação aqui, de que, embora Rice esteja certo, que às vezes, quando os juízes se referem a estar seguindo um princípio, eles estão enganados quanto a esse ponto, é verdade, nem sempre você pode confiar inteiramente na linguagem que os juízes estão utilizando. Esse não é o caso no caso Hennessy. Rice acha que no caso Hennessy, os juízes recorreram a um suposto princípio de que quem produz produtos perigosos não pode fugir da sua responsabilidade especial, mas que não se trata verdadeiramente de um princípio neste caso. Se trata de uma consideração moral que eles utilizaram para afastar aquela que seria a regra geral para este caso. Mas isso não é verdade.
O que eles estavam alegando não é isso. O que eles estavam alegando não é de que existem diversas considerações morais para para abrir uma exceção àquela que é a regra geral de que os contratos devem ser cumpridos. O que eles estavam considerando é que existe um princípio específico que estabelece uma proibição específica, que é a proibição de que aqueles que produzem produtos perigosos fujam das suas responsabilidades correspondentes. E eles queriam que esse princípio fosse explicitamente formulado dali em diante, para que ele fosse, inclusive, obrigatório e utilizado em outros casos. Então, não era o caso de que os juízes do caso Hennessy estavam enganados quanto a tratar-se de um princípio. Terceira observação. O Rice diz que Dworkin teria dito que quando regras utilizam certos termos, como razoável, como justo, como proporcional, o que essas regras estariam fazendo é imunizar o direito em relação à incorporação de certas considerações morais, de tal modo que essas considerações morais pudessem ser feitas sem que elas fossem inteiramente incorporadas ao próprio conteúdo das regras. As regras estariam autorizando a usar considerações morais sem que elas fossem incorporadas ao próprio direito. Bom, então, se for assim, Dworkin considera que não foi isso que ele disse. Dworkin diz que o que ele disse é que quando as regras incluem certos termos, como razoável, como justo, como proporcional, elas estão abrindo a aplicação da regra para a consideração de certos princípios que estão relacionados com esses termos, mas não todos os princípios. Eles estão abrindo o uso dessas regras, a aplicação dessas regras, para a consideração de certos princípios em particular. E, finalmente, né, o Rice ele levanta uma dúvida sobre se os juízes são capazes de formular a totalidade da moralidade de fundo com que eles estão trabalhando. E que, na verdade, há vários acordos e desacordos morais entre os juízes, e eles não são capazes de saber quando é que eles estão em acordo ou desacordo, quais são as proposições morais que são objeto de acordo entre eles ou de desacordo, não são capazes de formular numa série de proposições coerentes qual é a moralidade que é consensual entre eles. E Dworkin faz uma distinção entre quando você tem consensos morais no sentido estatístico, né, quando existem uma série de questões morais controversas e você não sabe quais delas são consensuais ou dissensuais dentro de um determinado grupo, esse é um consenso em sentido estatístico, e de fato isso você não tem como saber, não tem como formular inteiramente, nenhuma pessoa individual tem capacidade de fazer isso, e quando existe uma moral de base, quando existe uma série de princípios e razões morais que estão por trás das instituições que nós temos e dos conceitos que nós utilizamos, e que são aprendidos junto com eles, que são capazes de serem formulados ou explicitados a partir deles à luz de casos concretos desafiadores, e que isso é inteiramente possível. Não apenas uma moral de base é inteiramente possível, como Dworkin acha que é exatamente isso que acontece na aplicação do direito, que na aplicação do direito nós estamos aplicando regras que estão fundadas em determinados princípios ou critérios morais, que às vezes já foram explicitamente formulados e às vezes não foram, e precisam ser adequadamente formulados na forma de argumentos morais e políticos com que nós vamos defendê-los. E que é exatamente isto que acontece na aplicação do direito no modelo que Dworkin está propondo. Com isso, nós encerramos o conteúdo desta aula, e fica a promessa de que na próxima semana nós vamos ter a 15ª aula do nosso curso, que vai ser dedicada à distinção entre princípios e políticas e ao conceito de interpretação construtiva em Dworkin. Nós vamos utilizar como texto principal o capítulo 4, Casos Difíceis, de Levando os Direitos a Sério, mas nós vamos entrar em algumas considerações sobre a interpretação construtiva que aparecem também em outros textos, inclusive textos de uma questão de princípio e do império do direito. Mas vamos dar ênfase àquilo que aparece no texto Casos Difíceis, capítulo 4, de Levando os Direitos a Sério. Obrigado a todos que ficaram até agora, a todos que viram a totalidade desse vídeo. Espero que ele tenha sido útil, espero que ele tenha sido claro. Se vocês puderem também deixar comentários no vídeo,
Isso também ajuda na visualização do vídeo, além de ajudar na nossa interação. Eu vou procurar monitorar quais são os comentários que estão sendo deixados, responder aos comentários que sejam feitos. Vocês podem fazer perguntas nos comentários ou sugestões nos comentários. Eu vou responder a tudo isso para que nós tenhamos essa interação a mais a partir dos nossos vídeos, e isso, além disso, chame a atenção do algoritmo do YouTube para fazer maior movimentação e circulação, né, do conteúdo de que nós estamos falando. Com isso, terminamos a nossa aula de hoje. Deixamos o encontro marcado para a semana que vem. Até lá, espero encontrar todos vocês. Fiquem bem, fiquem nas casas de vocês, protejam a vocês mesmos e as suas famílias, e nos encontramos na semana que vem.